to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers. Ora bem, malta, cá estamos nós para falar um bocadinho de basquetebol. Deixem-me revelar-vos uma coisa. Quando eu na segunda-feira disse, depois voltamos na quinta e vamos falar um bocadinho sobre como é que vai estar a série de Dallas, se calhar até já vamos ter final, eu esqueci-me que quinta era feriado e que o Chico não ia estar e que eu também não ia estar. Portanto, estou a gravar uma coisinha diferente. Estou a gravar na quarta-feira. Estou a gravar exatamente à mesma hora que estou a ver o jogo de Minnesota com Dallas. Eu sei que Minnesota vai ganhar, mas eu não sei o que é que vai acontecer, portanto ninguém me conta nada. E portanto estou... Podes entrar. Precisas de alguma coisa? Está tudo bem? Entrou aqui alguém? Então, está tudo? Posso continuar a minha gravação, Zeca? O que é que falta? Não, esse cartão é meu. O que o Humberto gravou está lá em cima, no teu lugar. Ora bem, agora que a interrupção já está. O que é que eu estava a dizer? Portanto, vou olhar um bocadinho para... Não para o caminho... Portanto, eu vou olhar para o caminho das equipas para a final, mas não para o caminho desta época. Vou olhar para as timelines, os rebuilds que fizeram com que Dallas estivesse a um jogo da final, que Boston estivesse na final, e vou falar também um bocadinho de Minnesota, ainda que Minnesota esteja numa situação muito difícil. Nunca nenhuma equipa na história da NBA recuperou um 3-0 para 4-3. E portanto eu decidi olhar um bocadinho para como é que as equipas foram construídas até chegar aqui. Vou falar de Minnesota, ainda que, volto a dizer, Minnesota seja numa situação mais complicada. Vou começar com Dallas. Dallas tem um timeline até esta final extremamente interessante. E esse timeline começa no verão de 2011. O que é que aconteceu no verão de 2011? Eu era um estudante entusiasta e vi Dallas ser campeão da NBA. Vi Dallas um bocadinho contra as expectativas, um bocadinho não, bastante contra as expectativas, ganhar o título da NBA. Dallas tinha uma equipa veterana com o Dirk Nowitzki, claro, Dirk Nowitzki, Jason Kidd, tinham Sean Marion, tinham Jason Terry, tinham também o Tyson Chandler, esse não tão veterano. Olha, estou a gravar e à hora que eu estou a gravar o Tyronn Lue acaba de renovar com os Clippers. Portanto, havia um bocadinho aquela expectativa que ele poderia sair. O Ty Lue acabou de renovar. Portanto, fica esta informação de última hora. Acho que, claro, Ty Lue, para mim, eu já o disse aqui várias vezes, é um dos melhores treinadores da NBA. Portanto, seria loucura se os Clippers o mandassem embora. Para mim, como adepto dos Lakers, eu até gostaria que eles o tivessem mandado embora, porque se ele pudesse vir para os Lakers era ótimo. Ora bem, voltando então atrás, o Dallas começou então este rebuild, ou este timeline rumo a esta final, em 2011. Em 2011 eles eram campeões em título, mas não tentaram ir ao segundo título, ao bicampeonato. Preferiram deixar sair os jogadores para ter imenso cap space, não para esse verão, mas para o verão de 2012, onde iam estar possivelmente livres jogadores como Deron Williams, Chris Paul, mas não conseguiram, falharam-nos todos. Falharam todos, mas isto é apenas em 2012. Em 2011, então, época 11-12, eles têm uma época, não é medíocre, mas é mais que não teve nada a ver com o que fizeram no anterior, e perderam na primeira ronda com os Oklahoma City Thunder. Depois, então, tentaram ir aos free agents, não conseguiram. E começaram a ter algumas épocas fracas. Épocas onde faziam fases regulares interessantes, mas depois chegavam ao playoff e eram eliminados normalmente na primeira ronda, chegaram até a falhar o playoff e, portanto, iam andando assim. Até que voltaram a tentar atacar free agents, tentaram Dwight Howard, mas não conseguiu. Dwight Howard preferiu ir, na altura, se bem se recordam, para os Houston Rockets. Tentaram outros jogadores, outros free agents que estavam disponíveis, não conseguiram. Portanto, houve aqui entre 2011 e 2018, 17, 18, houve anos de ir ao playoff, perder na primeira ronda, não ir ao playoff. Pelo meio, eles ainda tentaram ir buscar outra vez o Tyson Chandler, que eles tinham deixado o Tyson Chandler sair na altura, em 2011, logo depois de ele ter sido campeão, fizeram um sign and trade, onde basicamente ofereceram o Tyson Chandler aos Knicks.
logo nesse ano, em 11-12, o Tyson Chandler é logo defesa do ano nos Knicks. Foram buscar outra vez o Tyson Chandler, ainda arriscaram quando foram buscar o Rondo, que se não estou em erro estava em Sacramento na altura, eles foram buscá-lo, só que Rondo e Rick Carlisle não se conseguiram adaptar um ao outro e a coisa correu muito mal, e o Rondo até foi afastado na altura nos playoffs. Ora bem, e o que é que aconteceu? Dallas então teve anos maus e depois começou a coincidir com o fim da fase, da era Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki teve alguns anos de lesões, nomeadamente uma lesão no Aquiles. Não que ele tenha rompido o Aquiles, mas esteve algum tempo a recuperar de dores no Aquiles. E isto estamos a falar da época 17-18. A época 17-18, eles vão ao playoff, vão à primeira ronda e são eliminados pelos... não vão nada ao playoff, desculpa, estupidez, vão ao playoff. Tem o quarto pior registro da fase regular, 24 vitórias, 58 derrotas. O pior registro foi o dos Suns, 21 vitórias. Os Memphis Grizzlies fizeram 22 vitórias. Dallas fez 24 vitórias em igualdade com os Atlanta Hawks. Portanto, os Dallas ficaram com a quinta pick no draft. Ficaram com a quinta pick no draft da NBA e os Atlanta Hawks ficaram com a terceira. Deixem-me só descobrir aqui uma coisa muito rapidamente. Portanto, no draft de 2018 os Hawks tinham a terceira pick e os Dallas Mavericks tinham a quinta pick. E fizeram uma troca no dia do draft, na noite do draft. Os Atlanta Hawks escolheram o Luka Doncic, os Dallas Mavericks escolheram o Trae Young e trocaram. Os Dallas trocaram o Trae Young para Atlanta. Atlanta deu o Luka Doncic a Dallas e Dallas deu ainda uma pick do ano a seguir, se não estou em erro, à equipa dos Atlanta Hawks. Esse draft, que foi pick número 1 o DeAndre Ayton, que agora está em Portland, e a pick número 2 o saudoso Marvin Bagley, na altura para os Sacramento Kings, que subiram na lotaria. Eu acho que eles terminaram com o quinto, sexto pior recorde e conseguiram subir para segundo, e não quiseram nem o Luka Doncic, nem o Jaren Jackson, nem o Trae Young, e preferiram ir, nem sequer o Shai Gilgeous-Alexander, que foi escolhido em 11º nesta ronda, e preferiram ir ao Marvin Bagley. Como é que envelheceu essa decisão? Ora bem, Dallas então tem Luka Doncic. Dirk Nowitzki aceitou jogar mais um ano. Na altura ele tinha 41 anos, ou 40 e fez 41. Faz mais um ano. Dallas não vai ao playoff. Mas, portanto, estamos a falar da época 2018-2019. Dallas não vai ao playoff. Termina com 33 vitórias e 49 derrotas. O Luka Doncic é rookie do ano. Mas, a meio desse ano, eu não vos sei dizer ao certo quando é que foi a data, ou se calhar sei, que estupidez, tenho aqui. Foi no dia... não diz aqui o dia. Mas terá sido em janeiro... tenho. Fevereiro. 1 de fevereiro de 2019. Eles fizeram uma troca. E essa troca é muito importante para o futuro. Essa troca foi uma troca onde eles conseguiram o Kristaps Porzingis, que estava em Nova York. Porzingis estava no seu último ano do contrato rookie, ele estava em problemas com a direção dos Knicks e pediu para ser trocado e Dallas foi buscá-lo. Só que ele estava lesionado, ele tinha sofrido uma lesão num joelho e não ia jogar essa época toda, a época 18-19. Os Mavericks mesmo assim trocaram pelo Porzingis e deram-lhe um super max contract, max rookie extension, mesmo com ele a não poder jogar. Essa troca envolveu não só o Porzingis, mas também o Tim Hardaway, que ainda está em Dallas. Tim Hardaway vai também de Nova York para os Mavericks. Do outro lado foi o Dennis Smith Jr., o DeAndre Jordan, que já numa fase não tão produtiva da carreira foi envolvido nesta troca. Houve ainda duas picks de primeira ronda com muitas proteções de tal forma que a última dessas picks foi paga agora. Neste último ano. Neste ano especificamente. E portanto o Porzingis chegou a
Dallas. Não jogou no primeiro ano, mas no ano a seguir, estamos a falar da época 19-20, no ano a seguir jogou. E Dallas foi uma das boas surpresas do ano. Foi uma das boas surpresas do ano. Falamos de um ano que foi naturalmente interrompido pelo Covid e as equipas foram então para a bolha. E Dallas chegou ao playoff. Dallas, que tinha falhado os 2 últimos anos do playoff, volta ao playoff. Ficaram em 7º na fase regular e perderam por 4-2 com os LA Clippers. Foi o primeiro série da rivalidade que teve mais um episódio agora entre os Clippers de Kawhi e Paul George e os Dallas Mavericks de Luka Doncic. Luka Doncic tinha apenas 21 anos na altura, portanto o cenário perderam por 4-2 acabou por não ser muito surpreendente. Um pequeno incidente que é muito importante para a história dos Mavericks aconteceu no jogo 3, que foi a lesão do Porzingis. O Porzingis lesionou-se e não conseguiu jogar os jogos da decisão. O jogo 4, que é um super jogo do Doncic, bem se recordam, teve até um buzzer beater. Depois não joga o jogo 5 e não joga o jogo 6. Portanto, este é o primeiro cenário em que o Porzingis, por lesões, não consegue ajudar a equipa nos playoffs. Segue-se mais um ano de crescimento. Desta vez foram quintos na fase regular, falamos 20-21, vão ao playoff e voltam a perder novamente com os LA Clippers. Estamos a falar do playoff de 20-21, onde eles voltam a perder na primeira ronda, mas desta vez perdem por 4-3. E esta série, apesar do Porzingis ter jogado a série toda, foi talvez o primeiro momento em que se percebeu que o Porzingis estava a mais na equipa. Porque o Doncic foi show Luka Doncic e o Porzingis foi muitas vezes relegado para estar no canto à espera para fazer lançamentos. E portanto, não teve foi aqui que eu acho que se começou a perceber que o Porzingis não ia estar muito mais tempo em Dallas. Começa a época 2021-22 e aí temos um grande breakout de Dallas. Mas o primeiro passo para esse breakout, se bem se recordam, eles chegam à final de conferência, mas já saiu o Porzingis, porque perto do trade deadline, ou mesmo no trade deadline de 2022, eles enviam o Porzingis para Washington e recebem o Spencer Dinwiddie, pouco mais do que isso. Ora, o Doncic, lembram-se que até foi aqui que o Doncic se lesiona, não joga os primeiros jogos, e o Brunson explode na série contra o Utah nos 2 primeiros jogos, marca 30 e tal pontos em cada um e é quando é a explosão do Brunson sem o Doncic, e depois o Brunson vai para Nova York no ano a seguir, que é um ponto muito importante na construção de Dallas. Mas voltando então a 21-22, os Dallas perdem na final de conferência 4-1 contra os Golden State Warriors. Os Warriors foram mais fortes, não houve aqui não foi uma série, foi equilibrada nos jogos, mas percebeu-se que os Warriors eram melhores. E os Warriors seguiram então para a final e depois viram a ganhar. Dallas, no ano a seguir, perde o Brunson, eles não conseguiram pagar ao Brunson, o Brunson vai para os Knicks. E Dallas, basicamente, faz um run it back com o Spencer Dinwiddie, com o Luka Doncic, mas as coisas não estão a correr bem. A equipa não está a jogar bem. Até que, a certa altura, o Kyrie Irving é trocado de Brooklyn para Dallas. Dallas envolve naturalmente o Spencer Dinwiddie, envolve mais algumas coisas e consegue o Kyrie. O problema é que o Kyrie e o Luka não se entenderam particularmente bem. No primeiro, ao início, se bem se recordam, era muito your turn, my turn, e portanto as coisas, Dallas estava até bastante bem. Eu acho que quando eles fazem a troca eles estão para aí em 4º, 5º ou 6º e caem de uma forma precipitante na classificação e acabam mesmo fora do play-in. E eles fazem tanking na reta final, fazem tanking não tentando ir ao play-in de 2022. E sendo assim, não vão ao play-in de 2022. Porquê é que eles fizeram tanking? Para não correrem o risco de perderem a sua pick, porque a pick era protegida se estivesse no top 10. E eles conseguiram isso. Conseguiram literalmente a 10ª pick. Se tivessem ficado em 11ª, a pick teria sido
enviada para o outro lado. Os Mavericks escolheram em 10º e escolheram Cason Wallace, que trocaram nessa mesma noite para os Oklahoma City Thunder para terem Derek Lively e ainda receberam uma outra pick. Portanto, os Thunder conseguiram o Lively, que está a fazer um playoff inacreditável, fez uma época muito boa e o playoff está a ser inacreditável, e trocam com os Oklahoma City Thunder. Não deixa de ser interessante que o Lively tenha sido tão importante na série contra o Oklahoma, na série da segunda ronda do Oeste, e curiosamente foram os Thunder que escolheram o Derek Lively, mas isto é assim a vida, não é? E portanto agora tem Derek Lively e com Kyrie Irving e Luka a jogarem muito bem, estavam relativamente bem na fase regular, até que no trade deadline fazem 2 trocas, vão buscar PJ Washington, vão buscar Daniel Gafford e mandam embora talvez o grande free agent que eles contrataram, que foi o Grant Williams, que veio de Boston. Não estava a funcionar bem e eles enviaram nessa troca para Charlotte e enviaram então o Grant Williams nessa troca. Havia um bocadinho as dúvidas porque eles pagaram 2 picks de primeira ronda para ter o PJ Washington e o Gafford e não sabemos o que é que isso vai resultar no futuro, porque realmente eles não controlam o seu futuro durante muitos anos. Mas o que é certo é que estão a uma vitória de estar nas finais da NBA. E foi um rebuild que foi um bocadinho estranho ao início, porque eles tinham uma equipa que podia ter competido pelo título em 2011, 2012, mas não o quiseram fazer. Também porque perceberam que os Miami Heat iam ser uma força se calhar demasiado forte para combater, e então preferiram ir pelo caminho de ter muito espaço. E há um bocadinho essa ideia, por exemplo, os Philadelphia 76ers estão um bocadinho nessa onda agora que temos 50 ou 60 milhões de cap space, vamos conseguir os melhores jogadores. Nem sempre isso funciona assim. Muitos jogadores preferem ir para outros mercados, muitos jogadores renovam. Portanto, há sempre condicionantes que ter cap space nem sempre é sinónimo de vamos ter grandes jogadores no futuro. Os Lakers tiveram cap space durante muito tempo e eram o Luol Deng e o Mozgov e não sei o quê. Ora bem, Dallas está então... Este foi o caminho de Dallas, desde o título de 2011 até 2024. O caminho de Boston é... Deixa-me só beber uma aguinha. O caminho de Boston é diferente, porque Boston teve um condão de nunca deixar de ser relevante. Dallas teve alguns anos onde não foi relevante, falhou playoffs. Boston nunca deixou de ser relevante. No momento em que Boston garante Kevin Garnett e Ray Allen para juntar a Paul Pierce, estamos a falar em 2008, eles são campeões em 2008, depois em 2009 são eliminados, o Kevin Garnett esteve lesionado grande parte da época, eles são eliminados pelos Orlando Magic. Depois, no ano a seguir, vão à final, estamos a falar em 2010, perdem com os Lakers. E depois, entre 2010 e 2013, portanto a época 12-13, eles continuaram a ser uma boa equipa, mas que não estava a conseguir ultrapassar os Miami Heat, os recém-formados Miami Heat, e a idade do Kevin Garnett, do Paul Pierce, do Ray Allen já estava a começar a subir. Aliás, o Ray Allen já tinha saído para Miami, a idade destes jogadores já estava a começar a evoluir, portanto percebia-se que era preciso... um rebuild na equipa de Boston. Só que o rebuild de Boston aconteceu quase por acaso, de uma forma que normalmente não acontece. E aconteceu em 2013. Em 2013 houve a mítica troca, que já falámos aqui várias vezes, a troca entre os Boston Celtics e os Brooklyn Nets, a troca que leva o Paul Pierce, o Kevin Garnett e o Jason Terry de Boston para Brooklyn. Nessa altura, houve vários jogadores que foram envolvidos na troca do lado dos Nets para os Boston, nenhum foi relevante. O Gerald Wallace, pronto, foi talvez o melhorzinho, mas não foi nada, não interessa nada para esta história. O que interessa para esta história é que por jogadores que estavam na casa dos 37 e 38 e não sei o quê, eles conseguiram 4 picks, 3 unprotected e uma pick swap. Essa pick swap em 2017 é muito importante. O que é uma pick swap? É do género... neste caso, os Celtics receberam essa pick swap. Os Celtics têm direito a dizer se naquele verão querem a pick de Brooklyn ou não.
Portanto, os Celtics, se Brooklyn fosse uma grande equipa, os Celtics diziam não queremos, ela vai passar para outro ano. Se Brooklyn fosse uma má equipa, os Celtics diziam não, queremos. Tinham esse direito. Ora bem, os Celtics entraram aqui numa fase onde iam ao playoff, mas iam ao playoff especificamente porque estavam no Oeste, antes da chegada de Isaiah Thomas. Já lá vamos. Ora bem, as picks são muito importantes. Em 2013 eles falham o playoff, no ano 2013-2014, mas é a única vez que falham o playoff, porque depois vão sempre, porque depois garantem o Isaiah Thomas. Lembram-se do Isaiah Thomas, o pequenino que teve séries míticas, nomeadamente a série onde eles vão à final de conferência em 2016-2017. Na altura já tinha o Jaylen Brown e tinha o Isaiah Thomas, que depois até perdeu a irmã e depois perderam, e ele até se lesionou nessa final de conferência. Só que essa equipa estava a ir às finais de conferência e estava a tirar grandes jogadores do draft. Porquê? Porque os Nets entraram num processo de rebuild dramático. As 4 picks que os Nets deram aos Celtics, as 4 que resultaram em alguma coisa. Em 2014, os Celtics escolheram com a pick dos Nets James Young, que não foi uma boa pick. Os Nets nesse ano foram ao playoff, portanto a pick não foi muito alta. James Young não deu nada na NBA. Mas em 2016 já deu. Os Nets já estavam péssimos, ficaram com o 3º pior recorde. Quem é que os Celtics escolheram com a pick dos Nets? Jaylen Brown. Acabou de ser o MVP das finais de conferência. Em 2017, os Nets foram muito maus outra vez. Muito maus outra vez. E os... exatamente, foram muito maus. E tinham a primeira pick do draft. A primeira pick do draft, malta. E os Celtics ficaram com ela. Esse foi o ano em que os Lakers tinham a segunda pick. Já tinham revelado a toda a gente que iam escolher Lonzo Ball. E os Nets conseguiram enganar, entre aspas, os Philadelphia 76ers e trocaram da primeira para a terceira. Receberam ainda mais uma pick dos 76ers. Os 76ers escolhem Markelle Fultz e com a terceira pick os Boston Celtics, que tinham acabado de ir à final de conferência, escolhem Jason Tatum. Estamos a falar o verão de 2017. Jason Tatum entra nos Boston Celtics. O verão de 2017 não ficou só marcado pela chegada de Jason Tatum. Ficou marcado por mais 2 eventos. 2 eventos que transformaram os Celtics numa equipa que, na minha opinião, teria competido pelo título da NBA com os Cavaliers de LeBron James e com os Golden State Warriors de Kevin Durant. Essa pick. Esses 2 eventos são a contratação na Free Agency de Gordon Hayward, que tinha acabado de ser All-Star, estava a jogar imensamente bem em Utah, e a grande troca por Kyrie Irving, onde eles deram o Isaiah Thomas, mais 1 ou 2 jogadores, deram o Isaiah Thomas, que eles sabiam que estava lesionado, enganaram os Cavaliers, e vão buscar Kyrie Irving. E ainda usam uma última pick que tinham dos Nets do ano de 2018, dão a pick aos Cleveland Cavaliers. Essa pick viria a ser o Colin Sexton. Portanto, se quisermos ver, os Nets perderam a possibilidade de escolher Jaylen Brown, Jason Tatum e Colin Sexton, não estando ao nível dos outros 2, seria obviamente um bom jogador também. Ora bem, qual é que foi o problema? Porque é que esta equipa não competiu pelo título verdadeiramente? Porque no primeiro jogo da fase regular contra os Cavaliers, o Gordon Hayward sofreu uma lesão terrível, aquela fratura grotesca, e falhou o ano todo e falhou uma grande parte do ano a seguir também. Ainda assim a equipa vai ao playoff, liderada pelo Kyrie e pelo Jason Tatum. E tinham também Jaylen Brown, portanto, Kyrie, Jason Tatum, Jaylen Brown, poderiam ter Gordon Hayward, seria uma equipa fortíssima. Tinham Marcus Smart, eu acho que tinham o Al Horford, mas posso estar enganado. E belíssima equipa, acabaram por não conseguir. Chegaram à final de conferência mesmo assim, mas o Kyrie não estava a jogar, o Kyrie estava lesionado nos playoffs. Mas a equipa competiu muito bem contra os LeBron James e contra os Cavaliers, uma equipa de jovens, liderada por um rookie, Jason Tatum.
E pronto, no ano a seguir, esperava-se, agora sim, vamos ver os Super Boston. Gordon Hayward vai regressar, Kyrie Irving vai liderar, Jason Tatum tem mais um ano, Jaylen Brown tem mais um ano, Marcus Smart, equipa fortíssima. As coisas nunca correram bem. Kyrie Irving era free agent e só se falava disso, da renovação ou não. O Kyrie garantiu que ia renovar, mas depois nunca renovou. A equipa é eliminada na segunda ronda pelos Milwaukee Bucks e Kyrie Irving vai para os Brooklyn Nets. Gordon Hayward depois também nunca conseguiu ser relevante, acabou depois por ir para os Charlotte Hornets, e a equipa de Boston ficou construída assim: Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, Al Horford, que chegou a sair mas depois voltou. Equipa forte, equipa muito forte, tinham outros jogadores que eu certamente me estou a esquecer. Equipa forte. Vão à final de 2022. Não é? 2022? Quando perdem com os Warriors? Deixa-me só confirmar. Eu acho que é 2022. Sim, é 2022. Vão à final de 2021-22, perdem. Estiveram a ganhar por 2-1, mas os Warriors foram mais fortes, não há dúvida nenhuma. No ano a seguir, eu acho que aqui se tivermos que apontar um falhanço desta equipa de Boston até ao momento, eu acho que é aqui, em 2022-2023, quando eles jogam contra os Miami Heat e perdem os 3 primeiros jogos, os 2 primeiros em casa, e ainda recuperam a série para 3-3, mas depois perdem no jogo 7. Eu acho que aqui era a grande oportunidade. Eu acho que os Celtics aqui deviam ter ido à final. Eu acho que não iam ganhar a Denver, mas deviam ter ido à final. E agora cá estão eles, no verão de 2023. Ora bem, no verão de 2023 eles conseguem ir buscar o Porzingis. Uma belíssima troca. Uma belíssima troca que lhes custou, entre aspas, o Marcus Smart. Mas ok, olhamos para a equipa. Eles já tinham ido buscar o Derek White no ano das finais de 2022. Mais um ano, tinham Derek White, tinham Jaylen Brown, Jason Tatum, tinham Porzingis, tinham Al Horford. Está aqui um 5 inicial fortíssimo. Qual é que é o problema, entre aspas? Qual é que foi o fator que mudou isto? A certa altura, há uma troca em Portland. E Portland troca Damian Lillard para os Milwaukee Bucks. E para garantirem Damian Lillard, os Bucks tiveram de dar Jrue Holiday. E, portanto, os Celtics tiveram depois a oportunidade de ir buscar o Jrue Holiday, envolvendo nessa troca o Malcolm Brogdon, que tinha acabado de ser o 6º homem do ano. Vai embora. E eles conseguem Jrue Holiday e têm uma equipa fortíssima, uma equipa que dispensa total apresentações, foi a melhor equipa da fase regular e está nas finais da NBA. Portanto, é um caminho que desde 2008, desde o dia em que eles conseguem Ray Allen e Kevin Garnett, até hoje, 2024, eles foram sempre relevantes, estando em finais de conferência constantes, finais da NBA, tiveram só ali um pequeno gap até o Isaiah Thomas explodir. Portanto, é brilhante. Obviamente tiveram uma grande ajuda por parte dos Brooklyn Nets, mas aqui o importante é aproveitar, e eles escolheram bem no draft. Jaylen Brown, Jason Tatum, mesmo a pick que lhes deu Marcus Smart, era deles, mas eles escolheram-na bem, e portanto agora, e depois aproveitaram 2 jogadores que estavam exilados em más equipas e que eles conseguiram fazer excelentes negócios onde nem sequer tiveram que dar muitos assets para garantir Porzingis e Jrue Holiday, que está a fazer um playoff absolutamente letal. E vamos ver o que é que vai acontecer nas finais, e independentemente de quem chega às finais, vão ser certamente favoritos. Para fechar, vamos só olhar para o caminho dos Minnesota Timberwolves, que é um caminho muito mais fácil de explicar. Os Timberwolves, desde que perderam Kevin Garnett, portanto estamos a falar em 2008, foram irrelevantes. E completamente irrelevantes. Não há... peço desculpa aos adeptos dos Timberwolves, mas é verdade. Eles foram irrelevantes na NBA. Tiveram ali uns anos interessantes na altura quando tinham o Kevin Love, mas depois o Kevin Love também vai embora e já vamos falar dessa troca, mas foram irrelevantes. Entre 2008, portanto o Kevin Garnett vai embora em 2007, desde 2007, 2008 até 2014, 2015 eles falharam sempre o playoff. Depois foram a 2 primeiras rondas, na altura quando tiveram Jimmy Butler, se bem se recordam. Foram aqui algumas primeiras rondas e depois voltaram a falhar playoffs e agora estão na final de conferência. O rebuild é simples. Eles tiveram várias hipóteses de ir ao draft e foram moldando a sua equipa.
tiveram aqui um evento que aconteceu em 2014, quando os Cavaliers tiveram o regresso do LeBron James. O LeBron volta para Cleveland. Cleveland tem o Kyrie, tinham acabado de ser uma das piores equipas no ano anterior e tinham a primeira pick desse draft, e o Kevin Love é trocado de Minnesota para Cleveland e os Cleveland ficam com essa primeira pick, onde eles escolheram aliás, quem escolhe o jogador é os Cleveland, mas trocam-no logo para os Timberwolves e falamos de Andrew Wiggins. Depois, em 2015, os Timberwolves, nesse ano, 14-15, os Timberwolves foram novamente muito maus e tiveram a primeira pick do draft de 2015, onde escolheram Karl Anthony Towns. Já tinham tido um draft onde tinham escolhido, se não estou em erro, com a 7ª pick, o Zach LaVine, e tiveram ali uma espécie de Big Three jovem, que em 2014 eles tinham escolhido, no ano em que os Cavs vão buscar o Andrew Wiggins e o trocam para lá, eles com a... não, nem a 7ª, 13ª pick escolhem o Zach LaVine, uma boa escolha. Portanto, houve ali um momento em que parecia que eles tinham um Big Three jovem composto pelo Andrew Wiggins, Zach LaVine e Karl Anthony Towns. Só que depois eles utilizaram o Zach LaVine para ir buscar e acho bem, na minha opinião, está-me a faltar o nome. O Jimmy Butler. Estamos a falar no verão de 2017. Eles vão trocar o Zach LaVine, o Chris Dunn, uma pick de primeira ronda, que curiosamente viria a dar no Lauri Markkanen, para os Bulls, para garantirem o Jimmy Butler. Curiosamente, é engraçado porque Lauri Markkanen foi a 7ª pick na altura, escolhido pelos Bulls, e era uma pick de Minnesota, e eu confesso que já não me lembrava disto. Portanto, eles garantem o Jimmy Butler e têm ali uma fase onde tem uma equipa forte, uma equipa que vai ao playoff, mas não corre bem. Porquê? Porque o Jimmy Butler era free agent. Não era free agent, mas estava com o seu contrato a chegar ao fim. E Minnesota tinha de decidir se queria transformar o Jimmy Butler num max player. Ele queria ser max e os Timberwolves estavam com dúvidas. No primeiro ano do Jimmy Butler eles conseguem ir ao playoff, são a 8ª equipa. Curiosamente, e este ano lembro-me perfeitamente, o último jogo dos Timberwolves da fase regular era contra os Denver Nuggets e eles estavam empatados, quem ganhasse ia ao playoff. Quem ganhasse este jogo entre os Denver Nuggets e os Timberwolves ia ao playoff. E os Denver Nuggets, na altura já liderados pelo Jokic, tinha o Jamal Murray, tinha o Gary Harris, portanto uma equipa já a começar a ser moldada para ser o que é hoje. Os Timberwolves ganham esse jogo, vão ao playoff, perdem por 4-1 contra os Houston Rockets de James Harden. E a partir daqui começam os problemas, porque Jimmy Butler não recebe uma extensão de contrato, estamos a falar no verão de 2018, e os Timberwolves são basicamente obrigados a trocar o Jimmy Butler. Trocaram o Jimmy Butler para Filadélfia, foi uma troca irrelevante para os Timberwolves, porque não receberam nada de especial. E o Jimmy Butler vai então embora para os Philadelphia e ajuda os Philadelphia a chegar à segunda ronda. Na altura, lembram-se, perdem com os Toronto Raptors no lançamento do Kawhi Leonard. Essa equipa tinha Jimmy Butler. Deixa-me só procurar a trade do 76, só para ter aqui noção de como é que foi exatamente a troca. Não é esta. Trade to 76ers. Jimmy Butler. Sixers, desculpem, é só porque eu não tinha isto aqui aberto. Portanto, a troca... tem tanta escrita, deixa cá ver. A troca não se deram... Os Timberwolves receberam o Jared Bayless, o Robert Covington, o Dario Saric e uma pick de segunda ronda. Portanto, nada. Nenhum destes jogadores deu o jogador. O Covington, obviamente, foi um jogador que teve o seu lugar na liga, mas nada de especial. Um role player. E, portanto, os Timberwolves ficaram com uma equipa relativamente fraquita, não é? Uma equipa que não era nada do outro mundo. Era liderada pelo Karl Anthony Towns, pelo Andrew Wiggins. Depois chega uma altura em que o Andrew Wiggins é trocado para Minnesota, vindo
é trocado de Minnesota para os Golden State Warriors, e os Warriors recebem o D'Angelo Russell, que na altura era melhor amigo do Karl Anthony Towns, e portanto eles queriam jogar juntos, jogaram juntos. Não correu particularmente bem, a equipa continuou a ser bastante modesta. Bastante modestinha, era uma equipa que claramente não ia estar por aí além. Até que em 19-20 eles fazem uma fase regular, era uma época mais curta por causa do Covid, se bem se recordam, e eles fazem uma fase regular muito má e terminam com o segundo pior recorde. Os Golden State Warriors ficaram com o pior recorde, eles ficaram com o segundo pior recorde em igualdade com os... quem é que ficou com o recorde igual? Com os Cleveland Cavaliers. Os Cavaliers já sem LeBron James já estava nos Lakers. Portanto, os Timberwolves ficaram então nesse lugar e vão então ter uma boa escolha de draft. Isto estamos a falar do draft de 2020. No draft de 2020, os Timberwolves na lotaria ficaram com a primeira escolha. E havia um bocadinho aquela ideia do James Wiseman, Anthony Edwards, Lamelo, qual é que seria o melhor jogador. Acho que hoje todos sabemos quem é, ainda que o Lamelo, infelizmente, não tenha conseguido expor o seu basquetebol. Os Timberwolves escolhem Anthony Edwards. Os Golden State Warriors escolhem James Wiseman e os Charlotte Hornets escolhem o Lamelo Ball. Ora, com o Anthony Edwards como rookie, os Timberwolves fazem um ano relativamente melhor. Estamos a falar do ano 2021. No ano 2021, os Minnesota Timberwolves terminam com 23 vitórias, 49 derrotas. É uma época apenas de 72 jogos. É a época pós-Covid. Não vão ao playoff e, portanto, continuam a sua rumaria. Em 2021-2022 já conseguem fazer mais qualquer coisa. Se bem se recordam, conseguem ir ao play-in. É um mítico play-in em que os Clippers não têm Kawhi, que está lesionado. O Paul George apanha Covid nesse último jogo, e é um mítico jogo em que o Patrick Beverley festeja a ida aos playoffs em cima da mesa e não sei o quê. São eliminados de forma relativamente rápida pelos Memphis Grizzlies de Ja Morant e seguem o seu caminho. Em 22-23 vão novamente ao playoff, novamente através do play-in. Eles perdem o primeiro jogo do play-in para os Lakers, mas depois eliminam os Oklahoma City Thunder e jogam contra os Denver Nuggets. E se bem se recordam, essa série ficou 4-1, mas foi um 4-1 um bocadinho mentiroso, porque os Nuggets tiveram algumas dificuldades e percebeu-se que esta equipa estava bem construída para talvez ganhar aos Nuggets. E porquê é que esta equipa estava bem construída para ganhar aos Nuggets? Porque nesse verão fizeram uma troca louca por Rudy Gobert. Foi nesse verão que eles vão buscar o Rudy Gobert. O Rudy Gobert é trocado para os Minnesota Timberwolves numa troca onde eles dão vários jogadores. Eles recebem o Rudy Gobert e dão Malik Beasley, que depois acabou nos Lakers, deram Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, deram uma pick do Walker Kessler. O Walker Kessler, o poste de Utah, era uma pick dos Timberwolves. Deram também o Jerry Vanderbilt, que curiosamente também está com os Lakers, e agora vem o preço grande que eles pagaram. 4 primeiras escolhas de primeira ronda, 23, 25, 27 e 29, e ainda uma pick swap, uma troca de picks em 2026. Ou seja, até 2029 esta equipa tem o seu futuro muito condicionado pela troca Rudy Gobert. Seja como for, estão na final de conferência. É verdade que o cenário mais provável é serem eliminados, mas estão lá. Isso é muito importante para uma equipa que durante tantos anos foi irrelevante. Ora, agora chegou a altura de ter que pagar a toda a gente, porque pelo meio o dono da equipa vendeu a equipa, mas depois já não vendeu, e agora eles são muito caros, é muito raro eles pagarem luxury tax. Eu acho que eles só pagaram uma vez luxury tax, e com a extensão provável do Anthony Edwards, não é provável, já assinou a extensão, com a Supermax que o Karl Anthony Towns assinou há algum tempo, com o grande contrato que o Rudy Gobert já tem, com a renovação do Jay McDaniels, eles podem muito bem ser uma equipa muito, muito cara no futuro. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Seja como for, estão
na final de conferência. Este foi o futuro, é um futuro mais orgânico, é um futuro de uma equipa que durante muito tempo foi irrelevante e conseguiu construir-se através de draft e depois fazem uma troca que lhes garante o Andrew Wiggins. E portanto este é o caminho das 3 equipas. Vamos ver quem é que vai estar na final. Para já Boston já lá está, já falámos o percurso deles e olhámos também para o futuro dos Dallas Mavericks, para o passado dos Dallas Mavericks e para aquilo que lhes pode permitir chegar à final da NBA, o caminho desde a final de 2011 para a final eventual de 2024. Episódio um bocadinho diferente, sem vídeo, só um áudiozinho, só para vocês no feriado terem aqui 40 minutinhos comigo. E nós voltamos na segunda-feira, vamos ter o Ricardo Brito Reis, vai ser presencial, portanto vai ser todo um espetáculo, esperemos, ou vamos ver se já teremos os 2 finalistas. E é isto mesmo, e se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo. To take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead.